Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos para mais uma meditação. Hoje quero deixar uma mensagem para você que eu espero que ela toque seu coração, que ela te desperte de algum jeito e que você passe a orar mais depois disso. Mas vamos orar, vamos falar com o Eterno antes de dar a palavra. Querido Pai, eu agradeço a Ti por todo o bem, toda a proteção, todo o sustento que tem nos dado, pela forma como tem te dedicado a cada um de nós. Obrigada por essas pessoas que me ouvem e prepara o coração delas para a mensagem, que elas sejam edificadas, despertadas, que o teu nome seja glorificado na vida delas. Meu Pai, que cada um entenda a mensagem. Pai, fala através de mim. Fala conosco. Nós só queremos te ouvir. Nós só queremos acreditar naquilo que vem de ti, somente. Portanto, a oportunidade é tua. Meu corpo está aqui apresentado a ti, Espírito Santo. Somos parceiros nesta obra. Sem ti falando, não tem nada feito. Então, faz a tua obra, Pai, porque eu já estou na posição. E guarde essa pessoa que está me ouvindo. Onde ela estiver, alcance ela. Esteja com ela, age na vida dela. Abençoa, dá o socorro que ela está precisando. Guarde a saúde dela, a família dela, o trabalho dela. Sustenta ela. Dá condição para pagar as contas. Aquilo que ela está precisando. Que seja feito na vida dela e que o teu nome seja glorificado na vida dela. Eu oro assim no nome de Yeshua, de Yahusha, o Filho querido do Eterno Pai, para a glória do teu nome. Amém. Hoje nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 1 até o 19. É claro que não é uma meditação assim intensa como poderia ser, mas eu vou dar algumas pontuações do que aprendi no capítulo 6 de Provérbios. E o primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 6, que nós usamos muito, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Quantas vezes nós usamos isso aqui errado, entendemos de forma errada, e há 3 anos o Eterno me abriu os olhos por causa de uma situação que eu estava enfrentando já há muito tempo. Ele então me ensinou o que isso significa, quem é o preguiçoso. Vamos então meditar no texto todo, versos 1 até o 19. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá
a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado ou destruído, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, o Eterno, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É claro que não é a primeira vez que eu medito aqui nesse texto, mas vamos refazer, vamos pontuar mais algumas coisas e vamos ver se com este trabalho, quem ouvir seja despertado, fique mais atento. Nós estamos precisando reagir. Nós estamos precisando reagir. O que nunca fizemos, nós temos que fazer agora. Ou que começamos a fazer só nos últimos tempos, e deveríamos ter feito o tempo todo, mas nós não fizemos. Então, há pouco tempo nós começamos a reagir, e que a nossa reação cresça, porque é necessário. Então, o sábio começa dizendo: filho meu. Ele se dirige às pessoas como a um filho. Então, é alguém a quem ele se dirige de forma amorosa às pessoas. Ele está desejando orientar como se fosse um pai. E que quem ouvisse fosse como um filho. Que ouvisse o pai falando, desejando o seu bem. Falando para o seu bem, investindo nele. E o pai então dá essa orientação: se você ficou por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Ele está dizendo assim: você, meu filho, você que ficou fiador do teu companheiro, ele está dizendo assim: você que de alguma forma fez aliança, fez pacto, se uniu, se comprometeu de algum jeito com o seu companheiro, alguém que você conhece, que é companheiro, que está com você, que anda com você. Mas se você ficou fiador dele, significa que você assinou para um terceiro, que é companheiro do seu companheiro. Então você fez aliança com outro também, com um terceiro, que você não conhece, mas você se comprometeu por causa do seu companheiro. Você então entrou neste pacto, nesse compromisso, nesta aliança. Aí ele está dizendo: neste caso, você se enredou com as tuas próprias palavras. Você não foi enredado, você enredou você mesmo, a culpa é sua. Não é o outro que é culpado, que te enganou, que te passou a perna, que te envolveu nisso. Não, é você que não vigiou, que é culpado de ter caído. Não foi sábio, não foi prudente, então a culpa é sua, não culpe o outro.
Enredaste com as palavras da tua boca. Quando você disse sim, você prendeste com as palavras da tua boca. Quando você deu a mão para o outro, dizendo, olha, eu assumo a responsabilidade caso meu companheiro não puder assumir. Caso meu companheiro fale, eu vou arcar com a responsabilidade. Quando você assinou o papel, quando você fez uma amizade com quem não devia. Então você deu a mão confirmando, você deu sua palavra e você se enredou com as palavras da tua boca. Os teus lábios foram maus, os teus lábios te deram veneno. É isso que Salomão está falando. Aí ele falou, neste caso, você faz o seguinte, aí ele falou assim, olha, você tem que agir rápido agora. E você faz isso agora. Agora, não deixa para daqui a pouco, não, para meia hora, não. Faz agora, filho meu. Livra-te, porque você já caiu nas mãos do teu companheiro. Vai agora, humilha-te, importuna, humilha-te. Eu lembro de eu falando isso para você, eu dizendo, faz o que for preciso. Passe vergonha se tiver que passar, humilha, importuna o teu companheiro, faz de tudo, mas se livra dele. E eu estou repetindo isso hoje porque eu quero ir para uma dimensão maior, além de você. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Não é hora de dormir, está com sono, está cansado porque trabalhou o dia inteiro. Mas se você está enredado, se você se enredou com as palavras que deu para alguém, você não pode dormir, não dorme, porque vai morrer. Não dorme. Não dê repouso às tuas pálpebras. Quem está numa situação dessa não pode dar repouso às pálpebras. Livra-te como a gazela. A gazela é um bicho esperto. Livra-te como a gazela da mão do caçador que pula, faz de tudo para sair, para escapar. E quando escapa, corre ligeiro. Ou como a ave da mão do passarinheiro. Uma ave fugindo, o voo dela é muito rápido. E o Salomão, o sábio, está te dizendo que você tem que escapar da mão desse companheiro com quem fez uma aliança indevida, como uma ave foge da mão do passarinheiro. E aí ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então aí eu vou repetir o que eu disse para você há alguns dias. O preguiçoso aqui não é aquele que não quer trabalhar. Se fosse esse, a gente podia ficar tranquilo. Porque, assim, existem muitas pessoas preguiçosas, mas em relação a quem trabalha, é um número, numa proporção menor, bem pequena. Isso prejudica muito a pessoa, prejudica a família, mas não traz os prejuízos que vai trazer para um trabalhador que trabalha muito, mas cai numa cilada dessa. Esse prejuízo da cilada, gente, esse sim prejudica. Se fosse o preguiçoso aqui, a gente não precisava se preocupar tanto. Mas o problema é que não é esse preguiçoso. E eu falei para você, eu entendi isso quando eu estava passando uma situação difícil. Com muitas maledicências ao redor por não entender. Tem hora que as pessoas não entendem o que está acontecendo com você, nem você mesmo entende. E esse é um horário terrível, um horário perigoso para as maledicências.
E aí, como você tem uma vida frágil, você acaba caindo na mão dos outros. E eu não conseguia dormir direito, às vezes estava dormindo, eu era acordada na madrugada, eu te falei, às vezes de orar muito, orava muito, ia dormir, mas mesmo com a noite reduzida, eu ainda era acordada, porque o autismo queria que eu orasse, e ele estava me chamando de preguiçosa, porque numa situação dessa eu não podia dormir. Só que eu não entendia dessa questão espiritual. E eu quero te lembrar isso, que Provérbios 6 não está se referindo ao tal preguiçoso, para quem a gente sempre cita esse versículo. Esse preguiçoso aqui é um preguiçoso espiritual. É alguém que trabalha muito, mas na hora de descansar está descansando, porque é direito, porque está cansado, porque o corpo pede, é saúde física. Precisa, porque o sono, precisa do descanso, porque o sono é uma necessidade básica do corpo. Mas do ponto de vista do eterno, ele diz, ele chama de preguiçoso aquele que numa situação dessa descansa e consegue dormir. Não é hora de dormir, tem que vigiar a noite inteira. Tem que estar orando. Porque as potestades malignas estão perturbando. E aí você dorme, tem sonhos horríveis, que está sendo atacado. Você sonha com cobra, sonha que seus pés estão amarrados, sonha que viu algum demônio, alguma coisa, e você queria gritar e não conseguia, a voz não saía. Então você está realmente sendo atacado, isso pode acontecer com qualquer um de nós, que está sendo alvo de maledicências, de maus entendimentos. E eu não culpo ninguém por não entender, porque às vezes nem eu entendi o que o pai está. Hoje eu entendo, mas na época eu também não entendia. E que Deus abençoe tremendamente todos os meus irmãos. Somos da igreja e eu tenho orado por essa igreja maravilhosa, essa igreja linda do Eterno Pai. Mas temos esses comportamentos horríveis que às vezes a gente cai neles por cilada. Todos são vítimas dessa cilada. Então, nesta hora, nesta situação, temos que vigiar ainda mais. E mesmo quando não tem, nós temos que vigiar. Imagina quando tem. E então o sábio fala assim: olha para os caminhos da formiga, aprende com ela, seja sábio. Ela não tem um superior, ela não tem um oficial, ela não tem um dominador, não tem ninguém ali dominando ela, dando ordem para ela. Ela não tem. Ela não tem ninguém para chamá-la. Está na hora de colher o mantimento. Ela não tem. Mas todas vão. Já é da sua natureza. Devia ser da nossa natureza também. Vigiar. Verso 8: a formiga prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ela junta o mantimento na cega, porque vai ter um tempo que não vai ter cega, vai faltar mantimento. Isso já é um padrão da natureza. Tem tempo de cega e tem tempo que não é de cega, porque as plantações têm que se refazerem. Leva tempo para os grãos crescerem, para os frutos crescerem. Então, enquanto está nesse tempo, tem que ter coisa, tem que ter reserva. E a formiga, então, ela age antes, ela já sabe aqui. Gente, vamos aprender com isso.
Nós temos que vigiar antes, trabalhar antes, porque já é certo que a coisa ruim vem. Já é certo que as ciladas vêm. Já é certo que o mal vem. Então nós precisamos estar preparados antes. Eu te falei do pregador, que o preparo dele não é passar 8 horas preparando, escrevendo um sermão. O preparo dele é que ele, todos os dias, ele ora, ele passa tempo com o Eterno, ele lê a palavra. E de vez em quando ele está vigiando, jejuando. Isto é o preparo. Ou seja, o pregador ele tem que estar preparado em todo o tempo, a qualquer tempo. O preparo dele é todo dia. É o dia a dia. Daniel, quando recebeu a notícia lá de que o rei assinou o édito que o mataria, ele foi para a casa dele orar como de costume. Ou seja, Daniel esteve o tempo todo preparado, ele não foi se preparar naquela hora, não. Ele já estava preparado. Estar preparado era o jeito de Daniel viver. Era o estilo de vida dele, era o hábito dele, e esse precisa ser o nosso hábito. Nós precisamos vigiar, nós precisamos agir com prudência, agir antes da coisa acontecer, porque depois que acontece é difícil a gente sair da situação. Às vezes a gente começa a não entender, e foi o que aconteceu comigo, por falta de experiência com esse mundo espiritual. E também por não esperar que tal coisa pudesse acontecer. Muita ingenuidade. Então a formiga, ela prepara no verão o seu pão, porque no inverno ela não vai poder preparar. Ela prepara antes, no inverno ela come. No inverno ela pode ficar na casinha dela comendo, ela tem reservas. E ela junta na cega, ela não espera acabar o mantimento para depois correr atrás. Verso 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ah, vou adiar, vou protelar. Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Ou seja, o tempo todo pensando no próprio corpo. Investindo no corpo. E não se dando conta do que está por cima, o mundo espiritual, as ações do mundo espiritual, os ventos, ao contrário, estão acontecendo. Os planos estão sendo preparados, os projetos malignos. Aí ele avisa, ó, desse jeito aí, você não se importando, não dando atenção, confiando demais, sendo ingênuo demais, tendo cansaço demais, dando atenção demais ao próprio sono, ó. A tua pobreza vai vir como um ladrão. Ou seja, vem rapidinho, leva tudo. E a tua necessidade como um homem armado. Necessidade vem assim, ó. E apresenta a arma para você e você tem que levantar os braços. Ó. E aí leva tudo. Leva tudo. Leva tudo. A sua necessidade vem assim porque tudo foi levado e você, em 30 segundos, passa para o campo da necessidade. Aí ele continua no verso 12: o homem de Belial, o homem vicioso, ele anda em perversidade de boca. Então, enquanto você descansa, o homem mau, ele está lá falando coisas ruins. E eu quero agora, eu repeti isso para você pensar na sua própria vida, eu pensar na minha própria vida, mas para nós pensarmos no Brasil. Queridos, em 2020, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de estar num dos locais que era o coração do carnaval.
em 2020. E quando chegou em 2021, né, esse ano, carnaval, 2021, que não teve carnaval, eu senti assim uma liberdade muito grande nesse país. Eu senti uma paz muito grande naqueles dias. Eu agradeci muito ao Eterno e pensei, um dos grandes bens que o vírus trouxe foi que o nosso país ficou livre de ter mais uma vez aquele tipo de festa. Parecia que em 2020 o Eterno estava me mostrando, olha como está o seu país. Olha o que é isso que vocês ficam lá. Normalmente, naquele horário em que eu estive presente nisso, eu estaria dormindo. Dormindo. E de preferência não queria nem ouvir o barulho, ia fazer algum tipo de estratégia, criar algum meio de não ouvir barulho. E me entristece muito que durante os carnavais nós gostávamos eu já disse que também, nós gostávamos do período de carnaval, porque nós, igreja, fazíamos carnaval também. Enquanto os foliões iam dançar e fazer lá o que se faz no carnaval, nós íamos para os nossos acampamentos. Comer muito, rir muito, descansar, ter o nosso tempo, né? Nosso direito de descanso, o descanso merecido, de trabalhar o ano todo, e tal. E aí o inimigo ia tomando conta, vai tomando conta, foi tomando conta, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. A cancela e foi entrando, nós fomos dando espaço, ele foi entrando, e agora a gente tem que ver aí essas propagandas. A gente tem que ver essa aberração diante dos nossos olhos. A gente tem que ver o resultado do nosso descanso. A obra do diabo cresceu enquanto nós descansamos, dormimos, não demos atenção. Sabe aquela alta confiança de que a igreja tem muito poder, que nem as portas do inferno podem prevalecer. E nisso a gente foi deixando, menosprezou o inimigo. Fomos dando abertura para ele. Gente, eu tenho andado triste. Mas eu vou reagir. Eu tenho reagido como você, em jejum, oração, sabe? E mandando as entidades malignas sair desse país, e mais uma série de coisas sair desse país, e não ir para outro país, não. Eu quero que isso tudo seja lançado no precipício. Mas nós temos que fazer outro tipo de reação. A nossa reação, ela precisa ser mais completa. A gente não pode só orar, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a mudança que quer. E abre o teu olho. E me fala para mim, para eu abrir o meu olho também. Vamos nos manter de olho aberto. Não me deixe dormir, não durma, não cochile. Não dê descanso às tuas pálpebras, nem deixe, se você ver minha pálpebra fechando, você, por favor, grita comigo e me acorda. Porque a gente reage agora. Não, eu nem vou falar. Não vou falar, não. Porque tem um versículo aqui muito bom. Mas para a gente ver esse versículo acontecer, a gente precisa reagir. A gente tem que agir como uma formiga agora.
A gente não pode menosprezar a ação do inimigo. Olha o que o homem de Belial anda fazendo. Olha a perversidade que há na boca. E ela vem acontecendo, isso tudo que está acontecendo saiu da boca dos intentos do homem de Belial. Isso não chegou assim sem que alguém estivesse por trás, não. Isso foi sendo construído. Olha como está a escola, olha o que a escola anda ensinando, olha as propagandas. Olha o que querem implantar nas crianças. Olha o que o homem Belial, ele veio falando, ele foi fazendo. Tudo que ele foi falando foi acontecendo. Porque nós, igreja, também descansamos. Nós ficamos lá ensinando como o crente conseguir as coisas, como fazer campanha para conseguir a casa própria, fazendo curso para conseguir mais dinheiro, para fazer crescer a nossa vida, o nosso nome. Enquanto nós fizemos isso, investindo no nosso corpo, nosso status, na nossa poupança, no nosso salário, na nossa conta bancária, enchendo a nossa casa de objetos. Enquanto nós fizemos isso, o homem de Belial foi trabalhando sério. Ele não deu descanso aos seus olhos. Durante a noite ele fez planos, durante o dia ele realizou, durante o dia ele verbalizou, ele passou para os outros o que planejou durante a noite. Ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, ou seja, ele usa o corpo todo o corpo dele está envolvido no mal. Acena com os olhos, todos nós elogiamos aquela educação passada, quando o pai olhava assim para o filho já sabia que estava. O autismo não dá nenhum elogio a respeito disso, pelo contrário, isso aqui é abominável. Quem faz assim é hipócrita, está agindo por escondido. Está escondendo dos outros o que realmente anda pensando. Está enganando os outros. Aí age escondido. Estou falando isso aqui, estou com essas pessoas reunidas aqui, mas com um olho eu olho para o outro e o outro está vendo que eu estou dizendo outra coisa. Fala com os pés, ou seja, uma linguagem codificada. Faz sinais com os dedos para ninguém ver. Esse é o homem de Belial. E foi assim que aconteceu. O tempo todo o homem de Belial estava agindo, trabalhando com seriedade. Ele levou a sério o seu intento. Perversidade no seu coração, não tem nada de bom nesses códigos de linguagem corporal. Perversidade havia no coração, todo o tempo maquina o mal, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Quanta contenda que o homem de Belial anda semeando. Inventa isso, inventa aquilo, cria contenda aqui, cria contenda ali. E aí fica aquela confusão, tá? Essa confusão. Aí vem o verso 15, olha, por isso que nós vamos trabalhar. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Vai aprontar, mas vai chegar uma hora que vai ser quebrantado de tal jeito
que não tem retorno, porque o mundo espiritual do céu, do eterno, também age, está vendo tudo e vai ter Mas, gente, o mundo espiritual celestial só age se crente orar, se crente profetizar, se crente falar. Porque o eterno não age às escondidas. Ele entregou a terra na nossa mão, ele só vai agir se nós pedirmos ou se nós profetizarmos o que ele mandou. Então nós temos que trabalhar também sem cansaço, sem desistir. Com sabedoria, com inteligência, sabendo que há ciladas astutas. Nós precisamos sair do nosso próprio, parar de querer o descanso do nosso corpo, um pouco cruzando os braços, um pouco deitando, um pouco cochilando, um pouco. Sabe, só só vou fazer o que me interessa. Eu estou precisando de descanso, eu vou descansar. Eu estou querendo agora investir isso em mim, fazer isso para mim, estou precisando, vou fazer. Nós precisamos pensar no reino, pensar em todo o reino, em todo o rebanho, pensar em toda a nação. Estas 6 coisas aborrecem o eterno. Porque o homem de Belial, ele tem olhos altivos, tem língua mentirosa, as mãos vivem agindo para derramar sangue inocente, ou seja, fica lutando contra o inocente, colocando outros contra o inocente, isso é derramar sangue. O coração fica maquinando pensamentos viciosos, virou vício. O mal é um pensamento corriqueiro. É o que diz aqui em cima, no verso 14. Em todo tempo maquina o mal. Então, pensar no mal é vício. É jeito de viver, só vive nisso. É sustentado por isso, trabalha por isso o tempo todo. É isso que move, que motiva. A motivação é isso. E os pés se apressam, não vai devagar não, hein? Não anda devagar. Os pés do homem de Belial, eles se apressam a correr para o mal. E outra coisa que o Eterno detesta, testemunha falsa que profere mentiras. Você já viu isso? Ou você está cansado de ver isso? E aí, aquilo que o Eterno não suporta, o que semeia contenda entre os irmãos. Isso aí também, você está cansado de ver? Está cansado de assistir pela televisão, pelo YouTube? Está? Pois é. Vamos orar, vamos nos despertar, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa, vamos reagir enquanto é tempo? Vamos! Vamos! Porque o mundo espiritual, os anjos do Eterno estão aguardando os filhos dos homens para agir com eles, para servir a eles, para ministrar a eles, fazendo a obra do Eterno. Vamos reagir, meu povo. Desperta, passa parte da noite orando, vai para um jejum. Vai, vão comigo. Vamos juntos. Vamos. O nosso trabalho
é no amor, mas na sabedoria, na prudência. O nosso trabalho é com a palavra bíblica. O nosso trabalho é com a oração, com o jejum. A gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente faz só o bem. Quando o bem é feito, ele prospera. O bem não é vencido, ele vence. Então nós agimos com bem, nós agimos o contrário. Se o homem de Belial tem maus intentos, a gente age até pensando no bem para ele, desejando o bem para ele. O que a gente não pode é deixá-lo dominar, mas desejar que ele seja transformado. E que passe a usar essa capacidade de trabalhar tão intensamente a favor dos outros e não contra. Porque aquilo que o outro pensa que é o bem, não é. Quem conhece o bem é quem tem a palavra do Eterno, quem tem o Espírito. Ô amado, fique nesta palavra, que o Eterno te abençoe, o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fica assim, então. Ótimo dia para você. Fique na graça, fique na graça, fique na graça e na paz do Eterno. Amém.